Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje aconteceu muita coisa aí, tem muita informação aí. Aguarde o vídeo aí que vocês vão ver, né? Vai até o final aí que vai ter muita coisa aí para você ficar informado, muita coisa para você ficar sabendo o que está acontecendo. Por isso que eu entrei aqui para fazer esse vídeo, tava aguardando todos os acontecimentos, tá ouvindo todos os acontecimentos, todo mundo aí, né, para dar uma geral aí para vocês. Eu quero dedicar esse vídeo de hoje para meu amigo Lúcio da Laranja, ó, em Campo Grande. Quem vê um rapaz dos olhos verdes vendendo laranja aí, pode comprar, que é a melhor qualidade, mas ele não só vende laranja não, viu? Vende banana, todo tipo de fruta ele vende. E o preço, ó, é 10. E aí, Lúcio, deixei o recado, hein? Valeu? Pessoal, eu tava vendo também um vídeo que foi feito com o Thiago Galhardo. No vídeo anterior, quem já me acompanha viu que eu até botei assim: quero pedir desculpas a Thiago Galhardo, porque eu fui um crítico dele, né? Quando chegou aqui em Recife, eu disse aí, esse é um jogador modinha, vem fazer moda aqui em Pernambuco. E na realidade, o que está acontecendo é que através dele o Santa Cruz vem ganhando os jogos, né? Aí na Série D. Ele sempre está lá fazendo gol. Então, eu já tinha dado meus parabéns a ele no vídeo anterior. E hoje eu assisti um vídeo dele. Não é que eu me enganei, que o rapaz é um cara humilde, é um cara gente boa, velho. É aquela coisa, né? A primeira impressão. Às vezes a gente, em alguns momentos a gente erra, né? Vê aquela pessoa e diz, esse cara. Não, eu tive essa conclusão em relação a ele. Esse cara é arrogante, é jogador tutela, cheio de modinha, metida bom. Pelo menos ele me enganou nesse vídeo que eu assisti dele. É um cara humilde, um cara gente boa, um cara que pensa pra frente. Agora, ele acredita muito nele, né? Ele acredita muito nele. Como ele mesmo disse no vídeo, ele se ama. Isso é muito bom. Que eu até olhei assim, pô, eu tô vendo o, o Isaías ao avesso. Que a gaiada é bombado, né? É o Isaías ao avesso. Que ele se ama, ele gosta dele. Ele não vê críticas como uma destruição. Ele vê críticas, ele mesmo faz a análise dele, da crítica. A crítica que ele acha que é viável e merece uma atenção, beleza. O que ele não merece, jogo pra frente, não tem mágoa de ninguém. Pelo menos foi o que se mostrou, né, nesse vídeo. Se é falsidade ou não, não sei. Eu vou acreditar no que eu vi no vídeo. Então eu digo que ele é uma pessoa gente boa. Viu? É o torcedor do Santa Cruz. Eu acho que está bem servido de jogador pelo que ele está fazendo agora no momento. Pode ser que lá na frente ele não faça mais nada, não faça mais gol, né? Começa a botar as unhas para fora, mas nesse momento o Thiago Galhardo está me agradando como jogador e como pessoa. Essa é a notícia que eu tenho, né, do Santa Cruz. Santa Cruz joga sábado com o Central lá em Caruaru. E a notícia que eu tenho do Náutico, né, que graças a Deus, com a mão de Deus, abaixo de Deus, os médicos e todo o pessoal que ajudaram o Cook, né? O Cook, para quem não sabe, foi um ídolo do Náutico, passou um período no Santa Cruz. Ele teve 2 AVC, até umas semanas dessa estava internado no Português, mas já está fazendo fisioterapia. Por sinal, ele gravou até um vídeo agradecendo as todas as pessoas que ajudaram a ele, particular Deus, né? Que ele já está fazendo a fisioterapia dele, está com o lado esquerdo ainda meio morto, né? Mas aí com a fisioterapia isso deve melhorar. Então, parabéns, Cook, cara. Força para você. Você foi um grande jogador, um grande homem, porque eu tenho certeza que eu, como torcedor do esporte, muitos torcedores do esporte, muitos torcedores do Santa Cruz e muitos torcedores do Náutico gostam de você e está torcendo pela tua recuperação. E eu também queria dar um alô, né, fora do contexto futebol, mas dentro da vida no qual vivemos. Estamos passando agora por esse período hoje, foi um dia de muita chuva, gente. Muita, mas muita mesmo, né? Muito, segundo o Inmetro, choveu um dia que era para ter acontecido no mês todo. Então, muita água, as ruas de Recife tudo alagada, nos velhos pontos, né? Porque entra governo, sai governo e continua a mesma porcaria. Agora, eu digo uma coisa, isso é bem feito em acontecer, sabe por quê? Porque o povo gosta. Vota nesse Janjo, né?
Ele é o lado masculino do que acontece com a esposa desse presidente. Viaja mais do que nada. Aí depois aparece aí nas telas, ai, isso aqui, não naqueles pontos. Não, todo mundo sabe onde é os pontos que há de alagamento. Todo mundo sabe onde são os pontos. Eu não vou aqui enumerar não. Todo mundo sabe onde alaga. E por que não vai lá fazer a solução definitiva? Fica fazendo coisas paliativas e, e tu fica apelando, ai meu Deus, que não chova. Não, as chuvas vão vir. É a data dela, vai cair sempre. Mas tá nada. E o pior, gente, o pior, isso agora serve para o futebol também. E o pior, que encontro pessoas, eu tenho colegas, né? Que diz, ah, é assim mesmo, não adianta nada não, não adianta o cara reclamar, não adianta o cara falar. Por isso que o futebol tá nessa porcaria aí que todos estão vindo, né? Controlado pelas betas, as betas é que mandam, as casas de aposta é que mandam, né? Essas casas de aposta que é um desserviço para a população, que é um desserviço para o futebol. A gente tá vendo o que está acontecendo aí, mas a população gosta. Então, se a população gosta, tem certas coisas que é bom que aconteça mesmo. Porque as pessoas, me perdoem, mas enquanto eu estou nesse momento na minha casa, com o teto, não estou me molhando, tá tudo tranquilo. Tem muita gente nesse momento, sofrendo muito, perdendo casa, perdendo móveis, mas passa tudo isso, o prefeito Janjo faz umas dancinhas lá, aí o cara pega, vai lá na hora de votar e vota nele. Porque nós estamos esse tempo todinho governado por esses partidos aí que vocês sabem, que eu não vou enumerar, né? Mas o povo gosta. Então, na próxima eleição, vota no cara de novo, porra, vota de novo. Tá bom. Tu perdeu teu imóvel, tem problema não, depois tu compra outro. É, e os bastidores do esporte pegando fogo. Parece que o esporte entrou agora num vulcão, num furacão. Não tem um dia de paz, né? O esporte foi escolhido para ser o Judas da Páscoa, para todo mundo meter o pau, porque todo dia é uma novidade. Como vocês viram no vídeo anterior, saiu o diretor executivo, saiu o Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol, né? Foram afastados mais 4 jogadores. Em relação a esses 4 jogadores, o Matheus Alexandre tá para ir para o Atlético Paranaense. Só vai acertar o acordo que se o esporte vai dividir o salário de Matheus Alexandre com o Atlético Paranaense. Se eu fosse o esporte, faria isso, porque, meu amigo, comprar é errado. Você está com a mercadoria em casa errada, das duas, uma. Ou tu encosta essa mercadoria e perde dinheiro, ou tu divide o prejuízo com outra pessoa e apelando que dê sorte, que ele dê sorte lá no Atlético Paranaense, para que o esporte no futuro possa vender, né, a qualquer pessoa. Então divide, porque o salário dele é muito alto, né? Eu não estou bem aqui. Se eu estiver errado, alguém comenta aí na descrição. Parece que o salário dele é 600 mil. Parece, eu não tenho a certeza, né? Estou esquecido agora nesse momento, mas 600 mil para uma Série B é muito caro. Então vamos ver o que acontece. E sobre Gustavo Maia, no qual eu falei que eu, como presidente do esporte, eu não deixaria dispensar Gustavo Maia, porque ele teve poucas chances de entrar num plantel para jogar, mas quando entrou, mostrou que sabe, né? Mostrou que sabe, então é um menino, uma joia para ser lapidada, mas o esporte preferiu afastá-lo, né? Como eu já avisei no vídeo anterior, e provavelmente ele está indo para o Santos numa permuta. Quem lembra de Guilherme? Pois bem, Guilherme tá para vir para o esporte, né? E Gustavo Maia tá para ir para o Santos. Que é Guilherme, veja bem como é futebol. Guilherme, até o Campeonato Paulista passado, ele estava no Santos, era o queridinho da torcida, né? Quando o Neymar chegou, foi a maior festa. Guilherme e Neymar. Hoje, a torcida do Santos não quer ver nem Guilherme pintado. Então, não é definitivo. Isso foi o que foi passado para mim, né? Guilherme tá para vir para o esporte e Gustavo Maia tá para ir para o Santos. Vamos ver se isso se concretiza, né? E também muitas notícias, tá, gente? Que a gente fica sabendo, a gente passa para vocês o que é verdade e o que é verdade. O que não é, eu digo, olha,
é o que está nos bastidores. Então, o que está nos bastidores é que já se desconfiava isso. O plantel do esporte está rachado, tem um grupo A e tem um grupo B. O grupo A não gosta do B e o B não gosta do A. Pronto. É o que está acontecendo no esporte. Então, nessa situação, me digam como é que funciona. Eu, como já tive a oportunidade na minha vida de ser gestor, né? A gente realmente, eu já lidei com 100 funcionários. Quando eu digo eu, gente, é minha equipe, né? Vamos ficar assim melhor, porque toda vez quando dizer equipe, eu digo eu, mas é eu e minha equipe, porque na época quando eu era gestor, eu era administrativo, era eu e mais dois, né? Que comandava toda aquela equipe. Já então comandava, já cheguei a comandar 200 funcionários, né? Junto com todo o pessoal. Então, sempre tinha uns que se destacava ali, não tem como. Um ou dois ou três que se destacavam. Então, quando aqueles se destacavam, o que acontecia com os demais? Parecia para eles que a gente protegia esses funcionários, que não era verdade. Por exemplo, o cara vendia demais, o cara não parava, o cara era uma máquina de vendas. Então, a gente não conseguia ver, não conseguia ver ele parado 2 minutos, cara. O cara tava ali, era elétrico. Então, chegava a mercadoria, quem não ia buscar ele? Por que ele não ia buscar? Eu teria, quando digo eu, aí, lembra sempre disso, era eu e minha equipe, eu e minha equipe, eu e minha equipe. Para depois aí do outro lado, para as pessoas que me conhecem, né, dizer, ó, ele é todo arrogante, eu tava falando dele, porque eu não ligo muito para essas críticas não, sabe? Porque eu digo muito para essas pessoas o seguinte, que eu sou vacinado enquanto essas pessoas. Eu só gosto de debater com quem tem história. Quem não tem história, pra mim não vale nada. Tem que ter história. Teve história, o que é que tu foi na tua vida? O que é que tu és na tua vida? Então, aí a gente conversa. Mas quem não tem história, enfim. Então, o que é que eu fazer? Gente, vocês querem que eu pare o cara de vender para ele pegar a mercadoria? Não pode, pô. Você não quer buscar mercadoria? Faz o seguinte, então fique sempre ocupado. Não é verdade? Mas não. Tinha aquele grupinho que ficava ali conversando besteira, o menino lá vendendo, quando chegava a mercadoria, quem ia? Os que estavam conversando besteira. Isso é uma lógica, né? E quando tinha uma necessidade de fazer um serviço ou outro, eu chegava muito para esse vendedor que vendia muito e dizia, fulano, quando tu terminar aí, tu vai ali fazer isso. E o cara ia, sem estresse, entendeu? Então, é esse tipo de ego que, entre aspas, o capitão tem que resolver durante os seus liderados. É o que não acontece no esporte. E quem não vai acontecer. Porque não é que eu seja contra o treinador, não. Que isso aí é um mané, né? Vocês lembram do vídeo aí, quem me acompanha sabe que eu chamava esse cara, eu vou chamar esse cara de mané, até eu senti que as coisas estão dando certo. Quando dá certo, eu chamo ele de treinador. Porque esse mané que tá aí não vai resolver isso, não. Porque o que eu soube é uma. Veja bem, entendam do que tiver do outro lado. O que eu soube. Isaías, é verdade? Eu não sei, eu não estou lá para ver. Né? Então não diga o que você não sabe. Não, peraí, eu não estou dizendo que eu não sei. Eu estou dizendo que vieram me dizer. Né? O que vieram me dizer. Que há um racha entre Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Eu, administrador, eu conversava com os dois. Lucas Lima, é assim, assim, assim. Sérgio Oliveira, é assim, assim, assim. Se chegasse num momento que os dois não se combinavam mais, que eu via que dentro de campo não tinha mais condições de dois conviver, aí eu ia decidir com quem eu ia ficar. E qual era a minha ficar? Exemplo, vou dar aqui um exemplo. Faz de conta que eu saía com o Sérgio Oliveira para tomar cerveja, saía para dançar forró, enfim, né? Sérgio Oliveira era o meu parceiro, como diz a história. Mas mais útil dentro do plantel era Lucas Lima. O que é que eu fazia? Eu cortava na carne. Eu tirava o Sérgio Oliveira. Por quê? Quem está aí do outro lado e me conhece sabe que eu já fiz muito isso. Cortei na carne, afastava um vendedor, ou um acrediarista, uma caixa, enfim, quem for que seja, que eu gostava, né? Mas que aquela outra pessoa estava me rendendo mais. Então eu sempre fui assim. Cortava na carne. Então eu, treinador, né? Eu treinador, eu mané não, porque esse cara que tá é um mané. Eu treinador. E sabe quem eu tirava? Sérgio Oliveira, que na minha concepção, cara, esse cara, eu já falei nesse vídeo, vou repetir. Se esse cara jogasse essa bola, que
os babões falam que ele joga, tem muito da imprensa. Eu vou falar um negócio da imprensa aí, aguarda aí. Que muito da imprensa fala, cara, ele não estava jogando aqui não. Ele estava jogando, como eu já disse, vou repetir, num time grande aí do Brasil, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético, enfim. Ele jamais escolheria o Nordeste para vir jogar. Ele veio jogar no Nordeste porque tinha o entregador de camisa, que era o Pepa, né? E até porque quando o entregador de camisa foi demitido, esse Sérgio Oliveira foi nas redes sociais. Ah, meu treinador, agradeço muito. Até porque o senhor trouxe, quando me trouxe para cá, aquela velha papo, né? Me trouxe a vontade de jogar. Beleza, isso é um discurso legal. Esse discurso foi o mesmo que Diego Souza fez. Mas Diego Souza fez aqui e entregou para o esporte, fez muita coisa pelo esporte. E ele até hoje, Diego Souza, é muito feliz. Ele deu os parabéns ao esporte. Diego Souza tem o esporte como um clube que ele torce, que ele gosta. Diego Souza defende o título do Sport 87, de 1987, campeão brasileiro, como todo torcedor do esporte defende. Então, Diego Souza deu essa fala, mas ele provou, né, que realmente ele fazia isso. Bem diferente do Sérgio Oliveira. Não, que você me devolveu a vontade de jogar. Vá pra lá, Sérgio Oliveira, vai-te embora. Arruma tuas malas e vai-te embora do Brasil, que ele é português, para quem não sabe. Então, eu faria isso, eu escolhia Lucas Lima, né? Outro caso desse é o Galhardo. O Galhardo disse a mesma coisa, que ele é muito grato ao Santa Cruz, porque o Santa Cruz trouxe a vontade dele jogar novamente. Então, ele está mostrando, né? O Galhardo está mostrando, está fazendo gols. E o que é que o Sérgio Oliveira está fazendo no esporte? O que o Sérgio Oliveira está fazendo no esporte foi que todo mundo lembra muito, no jogo desse, ele foi expulso, né? E prejudicou o esporte. Que quem não observou também, que eu observo detalhes, quanto o Cruzeiro era para ele ser expulso também. Que ele deu duas entradas violentas no jogador do Cruzeiro. Não foi expulso por quê? O juiz é um manezão, né? Tem um mané e um manezão. O juiz é um manezão, não teve o peito de expulsar ele, que ele é para ser expulso. Então, se Sérgio Oliveira é expulso naquela hora, o que foi um chocolate, que eu até brinquei no outro vídeo, que o comendo chocolate, o que foi um chocolate, podia acontecer uma tragédia de Titanic. Em vez do esporte ter apanhado de 4-0, podia ser 6-0, 7-0, entendeu? Então, esse é o Sérgio Oliveira. Que na hora que eu ia decidir, eu colocava ele para fora. Vai-se embora, cara. Vai-se embora. Eu tenho aí o Zé Lucas, um menino de 17 anos, que joga 1000 vezes melhor do que tu e nasceu dentro do clube. Eu tenho o Lucas Lima, que pegou por isso que eu deixava o Lucas Lima, que na Série B do ano passado carregou o esporte nas costas. Isso aí eu não esqueço não, porque o torcedor, ele tem cabeça curta, né? Ou desculpa, ele tem um pensamento curto. É a mesma coisa do brasileiro, do nordestino. Ele tem um pensamento curto. Ele esquece, né, das coisas. É feito que eu vou voltar de novo nesse tema, porque eu já falei com o Romero. Romero é um amigo meu, Romero? Tudo é certo aí, meu rei? Eu já falei com o Romero que a gente tá para fazer um podcast. Então esse podcast vai ser a mistura vai ser uma variedade de assuntos, onde a gente vai debater tudo, né? Porque aqui é canal de esporte. Então eu às vezes quero entrar em alguns detalhes, né? Mas não posso. E tem muita gente aí do outro lado que não gosta, né? Então, aí quando eu quero dar o toque na política, eu fico, não, pô, não é política, é futebol. Mas é um conjunto, né? Se o povo não for um povo inteligente, um povo educado, um povo que gosta de debater, tem que debater, um povo interessado no que acontece ao seu redor, vira essa porcaria que nós estamos vivendo hoje, que é o Brasil. Um exemplo é, nenhum deputado federal do estado de Pernambuco votou a favor da CPMI, que vai investigar os velhinhos do INSS que foram roubados nos seus salários. Nenhum senador de Pernambuco. Agora, me pergunte de onde esses deputados estaduais e senadores. Tudo do PT, do PSB e dessa turma de esquerda. Agora, tu não esquece, tu não quer nem saber disso. Sim, voltando ao futebol. Né? Então, Romero, é o que eu queria te dizer. A gente vai fazer esse podcast, cara. Tem calma aí, a gente vai fazer. É porque também eu estou preparando todo um contexto. Eu já conversei com algumas pessoas que vai ser o nosso convidado.
Entendesse? Quero fazer uma coisa, eu quero chegar quando conversar com você um negócio bem montado. Enfim. Então, é esse racha que está acontecendo no esporte, né? Agora, veja bem, a coisa tá tão. Olha, como o negócio tá feio, meu amigo. É muito tititi, é muita conversa. Apareceu até agora, que eu acho que não é verdade. Aí, tá vendo aí? Eu já estou dizendo um assunto que eu acho que não é verdade, mas eu vou dizer, mas é para vocês ficarem a par do que está acontecendo nos bastidores da Ilha do Retiro. Tá um tuziname ali. Nada tá funcionando. Isso que eu vou falar agora. Vê só, como a turma é. O negócio quando tá feio, os caras começam a inventar coisa mesmo. Gente, não esquece não. É, se inscreve, compartilha, dá teu like, entendesse? Porque você dando like, eu vou explicar por que tanta gente, tanto quem faz conteúdo de YouTube pede o like. Porque quanto mais você dá like, os algoritmos do YouTube entendem que esse vídeo é bom. E esse vídeo sendo bom, ele endereça para outras pessoas. Endereçando para outras pessoas e essas pessoas gostando, aí as pessoas se inscrevem, aí as assinaturas crescem, entendeu? Então por isso que eu queria que vocês dessem o like aí, que compartilhassem com outras pessoas, né? Porque e outra aí, eu estou sempre deixando aí na descrição os contatos de show de Rosa Maia. Eu estou sempre deixando aí na descrição o endereço, o link de endereço do meu blog. Eu tenho um blog, né? Que tem muitas coisas interessantes lá para você ver. Eu estou deixando aí também, para quem quer construir, Roberto, estou deixando aí embaixo também o contato dele. Eu também estou deixando aí na descrição Marmita da Gil. Para quem gosta de um almoço saboroso, eu estou deixando também na descrição o arroba. O arroba, para quem não sabe, é o do Instagram, é o endereço do Instagram. Também estou deixando aí, tá certo? E vou deixar também aí para vocês, pessoal, um link do YouTube que eu queria que vocês assistissem. Eu não vou dizer o que é que tem nesse vídeo. Eu quero que vocês descubram. Não estou ganhando nada com isso, nada. Olha, a minha intenção aqui é que vocês conheçam o futebol mesmo, saibam o que acontece no futebol, saibam entender o futebol, que eu saiba passar o pouco que eu sei para vocês terem uma análise, uma capacidade melhor de análise do que é um futebol bem jogado, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal do YouTube que foi gravado há poucas horas, né, que eu digo, de eu fazer esse vídeo. Eu assisti todo, assistam todo que vocês vão entender. Se vocês não quiserem assistir todo, vocês botam do meio para o fim. Eu não vou dizer qual é o assunto, mas uma coisa eu digo, é uma coisa muito importante para que vocês entendam o que é que está acontecendo no Brasil. Como acontece também no Brasil, entendam isso. Então vão lá, né? Eu não vou dizer qual é o assunto, não vou dar spoiler nenhum, nem vou tocar em assunto aqui nada. Vão lá na descrição, vai ficar aí na descrição o link desse YouTube, desse canal do YouTube, para vocês entenderem. Então, é isso que está acontecendo no esporte. Mais uma vez vou insistir, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira que aconteceu. Chico, né, o zagueiro, junto com o Lucas Lima, foram tomar satisfação com o Sérgio Oliveira. E naquele calor da conversa, Sérgio Oliveira deu uma tapa em Lucas Lima. Eu acho que é mentira. Por que eu acho que é mentira? Porque são 3 profissionais, são 3 adultos, né? Trabalham dentro de uma empresa, que o esporte é uma empresa, e não podem chegar nesse nível, porque são profissionais, são profissionais de alta performance, né? Já passaram por diversos clubes, né? E então não chega, acho que não chegou, isso é boato. Então o que eu quero mostrar quando a coisa tá feia, o boato sai doidado, né? Falando de boato, eu vou até dizer assim, vou dar o meu alô a meu amigo Marcelo Mecânico. Eita, esse gosta de boato, viu? Esse, meu Deus do céu, se você contar um limão para ele, sai uma laranja. Enfim, então, vejam bem o que está acontecendo no esporte, né? Coisa quando tá feia, sai essas coisas aí, que alguém bateu alguém, mas eu acho que é mentira, mas aqui tá dado o recado, né?
E uma coisa também, gente, que aconteceu ontem, foi ontem. O Sport ontem, dia 13 de maio, completou 120 anos. Então, vamos falar o certo, né? Do que pede na cartilha. A cartilha diz o seguinte, que toda empresa jornalística que quisesse cobrir o evento teria que ligar antes para o diretor de comunicação do esporte e agendar, né? E pegar uma credencial, beleza? Tranquilo. Procedimentos é procedimento. Tranquilão, tranquilão. Bem, o que aconteceu? A equipe de Roberto Nascimento, da TV Guararapes, chegou lá na Ilha do Retiro para cobrir o evento esporte, a palestra de comemoração. Né? Foi quando o ditador que eu falo é o Iuro Romão, presidente do esporte, começou a dizer algumas coisas, que foi quando ele anunciou a saída de Guilherme Falcão, enfim. Que eu até falei que estava lá Vandécio e estava lá Branquinho. A equipe de Roberto Nascimento foi barrada de entrar. Por que a equipe de Roberto Nascimento foi barrada de entrar? Foi barrada de entrar porque não pegou a credencial. Aí eu pergunto, o esporte está certo? Infelizmente eu vou concordar que está, né? Porque procedimentos são procedimentos. Não é porque você é rico, né? Vamos falar rico em relação ao meu canal. Roberto Nascimento é rico em relação ao meu canal. Meu canal não está nem engateando ainda, que vocês estão ajudando. Então, você tem que ter a mesma diretriz, ó. Tem que ligar antes para fazer a danada da credencial. E a equipe da TV Guararapes, e a equipe, diga-se, a equipe de Roberto Nascimento não fez a credencial. E foi barrado. Beleza? Beleza? Beleza. Mas para você se meter e dar certo, você tem que andar certo. Não é verdade? Quando você que é o caso do Esporte Clube do Recife, fundado em 13 de maio de 1905. É uma bagunça generalizada. Aí vamos para o bom senso. Roberto Nascimento tem 43 anos de comentarista de futebol aqui em Pernambuco, gente. É 43 anos. Quem não conhece o Roberto Nascimento é quem não gosta de futebol. Aí realmente não vai conhecer. É como se você dissesse, tu conhece alguém que cante ópera? Eu vou dizer a você que não. Eu posso até me esforçar um pouquinho, como eu leio muito, de tentar lembrar um ou outro, mas não vou dizer que não, porque eu não gosto, não é no meu cotidiano ópera. Né? É a mesma coisa, eu não conheço o Roberto Nascimento, então não é do seu cotidiano de futebol. Porque se fosse do seu cotidiano de futebol, Roberto Nascimento está 43 anos aqui fazendo futebol em Pernambuco. Então, a coisa da boa vizinhança custava nada. A diretoria de comunicação do esporte deixar a equipe de Roberto Nascimento entrar para cobrir o aniversário do esporte? Não é verdade? Não, no bom senso, não. Né? É feito você dar uma festa. É feito você dar uma festa. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. É feito você dar uma festa. Não convidar teu vizinho. E tu não tem nada contra teu vizinho. Mas ele chegou na festa, tu vai barrar o cara? Eu acho que não tem motivo nenhum, é o bom senso. Mas aí vem o mais, para vocês entenderem. Mas vocês lembram dos meus vídeos lá atrás que eu digo que a imprensa de Pernambuco é uma imprensa fujona, é uma imprensa que não critica os dirigentes aqui do futebol Pernambuco, para que esse mesmo dirigente não o impeça, para que esse mesmo dirigente não impeça dele entrar, de fazer cobertura do esporte. Você, quem que me acompanha sabe, lembra? É o que eu acho que aconteceu com o Roberto Nascimento. Por quê? Os últimos dias, Roberto Nascimento é um crítico ferrenho do esporte. Do esporte não, da gestão Yuri Romão. Roberto Nascimento vem criticando o esporte nos erros. E quem não critica o esporte com os erros dele? Não critica aqueles que eu sou cansado de dizer, os babões de futebol clube. Aí o diretor de comunicação deixa. Agora esse que critica, o diretor de comunicação não deixa. Entenderam o que eu acho que aconteceu com o Roberto Nascimento? Porque ele... Agora, me digam aí, você que está agora do lado do esporte. O esporte está certo.
Quantas vezes o Roberto Nascimento elogiou o esporte? Quantas vezes o Roberto Nascimento enalteceu o esporte? Aí agora, porque deu uma crítica, ele não presta. É feito um colega, um amigo seu. Olha, essa tua camisa é feia. Aí só porque o cara disse isso, aí o cara não presta. É por isso que está acontecendo essa briga desses vândalos de torcida organizada. Só porque o cara torce diferente, pensa diferente de mim, ou torce diferente de mim, aí não presta. É feito família. Você tá ali ajudando tua família o tempo todo, o tempo todo. Aí um dia tu não ajuda a tua família e tu não presta mais. Entendeu? Isso se chama ingratidão. Ingratidão. Lá atrás, quando fulano te ajudava, ele prestava. Então, pessoal, essas foram todas as informações que a gente ficou sabendo nos bastidores. Agradeço aí a vocês por estarem até o final. Mais uma vez, não esquece de dar teu like, não esquece de compartilhar, nos ajuda aí. E aí, Roberto, o melhor garçom do Recife, Roberto, viu? Esse é um garçom bom. Valeu, Roberto. Meu amigo, até amanhã. Valeu, pessoal.